pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Mas cá estou eu e muito feliz sempre de falar de Deus. É o meu assunto preferido da vida, falar sobre o Senhor e as coisas do céu. Primeiramente, feliz 2022. Que bênção, né? Passar por mais um ano. 2021 foi um ano conturbado, tanto mundialmente como pessoalmente. Passei por um monte de coisa e aprendi muito. Então, mesmo em meio às lutas, é sempre interessante encontrar o que agradecer, porque sempre tem o que agradecer. Então, que bênção nós estarmos aqui sustentados pela mão do Senhor, pela sua graça, e glória a Deus por isso. Hoje eu quero voltar pro canal falando sobre conversando, né, papeando, levantando aí a hashtag FalaTab, com temas que eu julgo serem temas importantes de serem audíveis, de você escutar, ouvir com atenção, devido à importância. E eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar aquelas pessoas que devem ser alcançadas e precisam ouvir isso aqui. Então, hoje eu quero falar sobre conversão. Eu quero direcionar essa mensagem, este papo, principalmente para aqueles que já frequentam a igreja, já vão para os cultos, não importa o tempo, pode ser muitos anos, poucos, para aqueles que já aceitaram a Cristo. E a primeira linha de raciocínio que eu quero falar e abordar aqui é a diferença entre aceitar Cristo e se converter. Ambos fazem parte da etapa de aperfeiçoamento em Cristo. Ambos fazem parte da caminhada de ser uma nova criatura. Só que aceitar Cristo sabemos que é o primeiro passo, quando nós verdadeiramente confessamos com a nossa boca que o Senhor é o Senhor, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E depois vem a etapa da conversão, que se dá deste momento inicial até o dia de nós irmos para a glória. E aí tem um detalhe que eu julgo bem interessante, se nós analisarmos essa primeira etapa de aceitar a Cristo, né, todo esse processo inicial, como o resto também, todo trabalhar é do Senhor. Tudo. Porém, existe uma parcela que compete a nós. E nessa primeira etapa, por exemplo, o Senhor te convenceu da graça dele, das coisas do céu, da sua existência. E você, convencido por isso, você toma esse primeiro passo, mexe a sua boca e aceita o Senhor como Salvador e confessa. Só que não é o Senhor que mexeu os seus lábios, foi você. Depois de ser altamente convencido, foi você que mexeu os seus lábiozinhos e aceitou Ele como Salvador. E assim se dá a sequência dessa caminhada nova, que é a conversão. A etapa da conversão compete que nós possamos permitir que Ele haja em nosso ser, que Ele tome as rédeas, que Ele tome a frente, que Ele nos tome por inteiro. Cheguei a esse entendimento vivenciando. Eu aceitei a Cristo faz uns 8 anos, mas eu realmente me considero convertida ao Senhor a partir dos meus 5 anos, desde quando eu aceitei a Cristo, que foi o momento que eu entendi que eu deveria entregar os meus 100% ao Senhor.
Então, a Tabata, ela entregava seus 90%. Nunca foi difícil pra mim, assim, me tornar, aceitar a Cristo e viver aquilo que Ele pede, obediência, aquilo que é bom pra nós, né? Porque eu sempre tive valores cristãos na minha educação, no meu crescimento. Então, quando eu aceitei a Cristo, eu continuei sendo a Tabata de sempre. Todavia, depois de 5 anos, bastante tempo, eu entendi que eu não estava entregando os meus 100%. Talvez 99%, mas não os 100%. E eu tenho uma primeira notícia. Deus quer o seu 100% para Ele. E o que eram meus 99%? Seguia Cristo, obedecia, ia para os cultos, louvava. Mas dentro de mim, eu vivia desejos próprios, vontades próprias, não fazia o Senhor participante, achava que algumas coisas deveriam acontecer do meu jeito, mas sinceramente eu não me tocava disso, sabe? Eu não entendia. E depois de um tempo, pela graça e glória de Deus, eu pude compreender em sua plenitude que ser cristão é viver literalmente por um outro alguém, para outro alguém, e esse alguém nada mais, nada menos que Cristo. E quando a gente vive por Ele, para Ele, o nosso eu tem que diminuir demais. Tem que praticamente zerar e sobressair unicamente o Senhor e viver e entregar o nosso coração e o nosso ser ao Senhor. Algumas pessoas podem achar que viver o 100% para o Senhor então seria passar o dia na igreja, passar o dia orando, clamando. E não que isso fosse ruim, seria ótimo, maravilhoso. Mas infelizmente a gente tem... Infelizmente nós temos as nossas coisas para tratar neste mundo, né? E não, ter um coração entregue é simplesmente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Tenho sonhos, tenho desejos e ok, tudo bem. Mas a minha vida é do Senhor e Ele vai tomar conta desses desejos, Ele vai tomar conta desses sonhos, mas eu amo Ele e eu quero viver aquilo que Ele tem pra mim. Isso muda muita coisa mesmo. Então, eu me dei conta, né, de que, sinceramente, talvez 5 anos da minha vida eu não fui uma nova criatura. Eu me dei nova criatura, eu me tornei uma nova criatura a partir do momento que eu entreguei o meu coração, e foi numa oração simples, quando eu me vi compreendida desse assunto. Eu sabia que eu deveria dar espaço em oração, e foi numa oração simples, e eu entreguei os meus 100% ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu entendi, eu te entrego o meu eu, a minha vida é tua, toma ela por inteiro, eu te entrego os meus 100%. E por incrível que pareça, mas não incrível assim, não tão surpreendente, eu vi coisas movimentarem na minha vida que antes eu não via. E aqui vai uma segunda notícia. Você é escolhido, você é escolhida do Senhor, e não tem outro caminho a não ser entregar a sua vida 100% ao Senhor. E que bênção isso, porque mesmo a gente não merecendo nada,
mereces, mesmo nós sendo insignificantes, o Senhor nos quer. E Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a todos nós como canais de bênção, canais das suas boas novas. Mas sabe, antes de qualquer coisa, antes da sua obediência, antes dele entregar os milagres, porque o Senhor Ele tem prazer em abençoar, antes dele fazer o seu agir incrível e surpreendente, Ele nos quer. Ele nos quer por inteiro, de corpo e alma. E esse tema era tão importante porque depois que eu me vi, finalmente, assim, começou a etapa de processo de conversão. Foi quando eu finalmente permiti que Ele tomasse conta de mim, Já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Esse versículo é muito sério, tá? Não é só uma filosofia. É Cristo que tem que viver em você e não você. É Ele que tem que sobressair, é Ele que tem que ter a glória, a honra e tudo. E quando eu me dei conta disso, eu pude olhar para a igreja de outra forma. Eu vi que existiam muitas pessoas dentro da igreja mortas espiritualmente. Ou seja, esse tema é tão importante que talvez muitas pessoas dentro da igreja não sejam novas criaturas. E se elas não são novas criaturas, então isso pode até beirar o campo da salvação. Talvez, não que elas não vão ser salvas, mas talvez ainda não estejam ainda naquele plano de salvação, os planos de Deus, a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem para cada um de nós. E isso é extremamente sério e triste ao mesmo tempo, porque nós, em outra perspectiva, com um olhar diferenciado, conseguimos ver que existem muitas pessoas vivendo ainda seus desejos, suas vontades, mortas espiritualmente. Ou seja, será que a pessoa realmente é cristã? Mas para que tudo seja novo, você precisa entregar o seu eu por inteiro. Você precisa abdicar de si e viver por Ele. Terceira notícia que eu tenho para você. Nós fomos feitos para ter uma vida de intimidade, um relacionamento próximo com o Senhor e não um relacionamento meia boca, uma conversa aqui, outra lá, não. Um relacionamento de intimidade, frequente, diariamente, a todo momento. Ele vai nos ensinando, nos mostrando e tem muitas outras coisas pra mostrar. Então é isso, gente. Que nesse 2022, acima de todas as suas resoluções pessoais, esteja o maior. Você viva por Ele, para Ele. A palavra do Senhor diz que quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E isso só acontece para quem entrega o seu eu para Ele. Você seja vivo e não morto, não morta. Você viva aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor quer para você. E sinceramente, Deus quer muitas coisas boas para nós. Fique na paz e até mais.